Relaxa aí, meu compadre, ó. Deixa comigo que eu tô sabendo, se liga, ó. Agora é o momento to know everything sobre a prova de linguagens e códigos. Códigos? Ih, confundiu tudo. Bora desconfundir? Roda a vinheta. Hora do Enem número 128. Sabe o que é isso? Muito conteúdo estudado, um mundo de coisa para você revisar lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br. Mas agora, foco em mim. A gente faz um voo rasante sobre linguagens e códigos. A área que abrange língua portuguesa, língua estrangeira, artes, tem mais. Mas vamos começar pela nossa língua-mãe, professor Luiz Guilherme Barbosa. Tudo bom, né? Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo mais uma vez, professor. Prova de língua portuguesa é pura interpretação de texto. São muitas obras literárias, poemas, charges, tirinhas. O que fazer? São muitas as questões, elas variam muito o nível de dificuldade. Vai ser a sua regularidade que vai contar muito. Então, é preciso que, além dos seus saberes que você vai levar para a prova, você também possa, lá na hora, estar bem para poder ter a habilidade de interpretar as questões adequadamente e poder ter a tranquilidade também de se lembrar daquilo que for necessário, né? E o que o aluno precisa saber sobre literatura colonial? Principalmente a representação do indígena. Os povos ameríndios, quando os portugueses chegam aqui, são representados pela projeção dos valores portugueses sobre os indígenas. Então, um bate-bola rápido. Vamos lá. Romantismo. No romantismo, se preocupa principalmente com a representação da mulher como ideal de beleza e pureza, por um lado, em contradição com alguns valores preconceituosos de uma sociedade patriarcal vigente na época. Se preocupa com a representação do indígena. O indianismo elegeu o índio naquele momento como símbolo de uma nacionalidade de um país recém-independente. E também com a literatura abolicionista, que representou os negros escravizados e procurou, a partir do anseio de todos eles de serem livres, representar essa liberdade possível. Naturalismo, realismo. Aí a gente entra na representação dos pobres, da classe média baixa, e é uma representação de base científica, com base na noção do darwinismo social, e que no Brasil se caracterizou muito pela animalização dos personagens. Mas isso é o naturalismo, porque no realismo tem o Machado de Assis, que é um mundo, e o principal para pensar na obra do Machado de Assis é como que ele fez uma análise psicológica e social dos personagens com muita ironia. E com essa ironia, muitas vezes os livros dele não são muito realistas assim como o próprio nome do período em que ele se encontra faz crer. Simbolismo e o parnasianismo. Aconteceu o simbolismo e o parnasianismo na mesma época do realismo e naturalismo. Está tudo no final do século XIX. O simbolismo e o parnasianismo são dois movimentos da poesia muito preocupados com a forma. Mas enquanto o parnasianismo procurava produzir poemas que fossem formalmente muito elaborados com rimas raras, com vocabulário difícil mesmo, no sentido técnico, o simbolismo estava muito preocupado com uma certa poesia abstrata, espiritual. Né? E no Brasil tem o Cruz e Souza, a gente não pode esquecer, o principal poeta simbolista era negro. Então o cara que estava preocupado com uma poesia espiritual estava vivendo ali questões de preconceito racial muito concretas, e isso marcou a poesia dele. Pré-modernismo. No pré-modernismo, a gente tem que lembrar de uma contradição importante. A gente está na República Velha, então a gente tem um nacionalismo republicano muito presente. O Olavo Bilac, por exemplo, ali naquele momento compõe o hino à bandeira, por exemplo. Ao mesmo tempo, tem o Lima Barreto fazendo crítica social, pensando a sociedade de maneira crítica com os preconceitos que existem nela. E aí também tem a poesia. Na poesia está lá o Augusto dos Anjos, que herda o parnasianismo e também o simbolismo, mas tem uma originalidade, incorpora um vocabulário científico meio antipoético, porque são palavras estranhas para estar em poesia, geralmente, e se sentia ao mesmo tempo como um sujeito na poesia deslocado do mundo. Modernismo. Pois é, no modernismo o índio está de volta, só que agora sob o signo da antropofagia, ou seja, como é que a gente pode aprender com a prática antropofágica de comer o inimigo a
agir culturalmente assim em relação às culturas que formam a nação brasileira e também às outras culturas que até hoje, o tempo todo, influenciam a cultura brasileira. Além disso, no segundo momento do modernismo, a gente tem uma literatura engajada em representar os interiores do Brasil. É um regionalismo muito marcado principalmente pela representação do Nordeste. E aí a obra do Graciliano Ramos, por exemplo, é muito importante para pensar esse momento. Agora, quando a gente fala da língua portuguesa, é uma área com conteúdos e cortes temáticos que estão sempre mudando. E isso faz a gente pensar na literatura contemporânea e nos outros textos que caem. Tem algum mapa da mina? Em literatura, a maioria dos textos que cai é de literatura contemporânea no Enem. Isso mostra pra gente que não basta vir memorizado os estilos de época. Por quê? Nas questões sobre os textos de literatura contemporânea, muitas vezes vai se pedir a comparação entre aquele texto contemporâneo e algum estilo. Então vai pedir para você encontrar um traço do barroco num texto contemporâneo, ou então vai colocar lado a lado um texto parnasiano e um texto contemporâneo para você perceber essa diferença. Na literatura contemporânea também, nós não temos assim poucos traços para poder delinear o que ela seria. Então a gente tem que estar atento à intertextualidade, ou seja, a como é que esses textos contemporâneos dialogam com a sua história. E de qualquer maneira, se você quiser um traço da literatura contemporânea, ela está muito vinculada à representação da violência urbana e dos efeitos que essa violência tem sobre os sujeitos. Então, essa relação entre a sociedade e o sujeito, através das formas de violência, é que são um traço marcante dessa literatura. E para a língua? Sempre vai ser solicitado de você uma reflexão sobre o contexto de uso das formas linguísticas. É por isso, por exemplo, que as questões do Enem valorizam muito a variação linguística, principalmente a variação regional, a social e a chamada variação de registro, que diz respeito a uma linguagem mais formal ou menos formal da língua. Essas variações também estão relacionadas com a norma padrão da língua e é importante você saber reconhecer claramente quais são as formas adequadas à norma padrão de acordo com os contextos de uso. Então você vai ver sempre uma série de textos no Enem em que você precisa reconhecer o contexto de uso, se aquele texto é falado, se está numa situação formal ou informal, se o objetivo dele é argumentar, convencer, informar, descrever, isso é fundamental. Agora, para completar a nossa escaneada, quais são os temas ou questões comuns? O primeiro deles são as funções da linguagem. E aí, principalmente, é muito recorrente a gente encontrar questões sobre a função referencial e também sobre a noção da metalinguagem. Então, os textos referenciais são esses que procuram, digamos assim, representar o mundo de maneira direta ou realista, e são típicos de gêneros como o jornalístico ou mesmo conversas entre pessoas. E no caso da metalinguagem, ela acontece em textos que procuram refletir sobre o modo como eles se constroem. É muito comum o comando trazer a função social do texto, pedir que você reconheça qual a função social desse texto. E ele não está falando, nesse caso, de função da linguagem. Ele está falando, no fundo, dos tipos de texto. Ele quer saber se a função social desse texto é interpretar algum evento no mundo, é convencer alguém a respeito de alguma coisa. Então, vale a pena dar uma estudada nos tipos textuais e pensar como é que são os textos descritivo, narrativo, injuntivo, que são esses que querem convencer e orientar o seu comportamento, argumentativo e expositivo. E como evitar os erros mais comuns? Olha, a minha dica é você procurar reconhecer sempre no comando e nos itens os conceitos que são usados. E hoje a gente passou aqui por praticamente todos esses conceitos. Se você fizer provas antigas, você vai reconhecer uma constância dos enunciados. E aí você vai chegar na prova mais familiarizado com ela. Mas aí, se você já fez todas as provas antigas, procura algum simulado, E aí você pode, então, se familiarizar com esses termos que são aqueles que vão te direcionar para um campo de saber específico. Essa questão é sobre naturalismo, ou então, essa questão é sobre os tipos textuais. Isso organiza você e te tranquiliza na hora de resolver as questões lá na hora da prova do Enem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela ajuda, viu? E agora o nosso papo reto é sobre língua estrangeira. Para quem escolheu espanhol, professor Antônio Ferreira, por favor. Como estás? Olá, que tal? Tudo bem? Feliz por ter voltado. Que isso, a gente que agradece a sua ajuda mais uma vez, professor. Bom. E para quem escolheu inglês, professor William Eduardo. E aí, tudo bem? Professores, de todo o conteúdo que a gente já estudou durante o ano,
quais são os mais comuns no Enem? Em relação a temas mais recorrentes, a gente tem temas como violência de gênero, a gente tem temas como bilinguismo, temas relacionados à cultura, como, por exemplo, elementos específicos de países de cultura de língua espanhola, como as touradas, como danças típicas, como o tango, por exemplo. A gente tem textos que abordaram temáticas de meio ambiente, tecnologia. Então, esses foram os temas mais recorrentes nesse apanhado aí de 2010 até o último ano, mais presentes em relação à temática na prova de língua espanhola. Bem, na língua inglesa nós temos vários gêneros textuais que versam sobre temas relacionados a meio ambiente, a notícias, né, notícias de divulgação científica. Até na parte de literatura nós temos alguns poemas, trechos de obras literárias e letras de música também. Língua estrangeira usa muito texto, tanto no enunciado quanto nos textos artísticos literários. Mas no enunciado, como a gente lê o enunciado? O enunciado é bem simples, porque o enunciado já está em português. Então, você não tem que se preocupar tanto em entender a língua estrangeira no enunciado, só no próprio texto, né? Agora, é bom você antecipar essa leitura do enunciado para poupar tempo e saber onde você vai localizar a resposta para a questão do Enem. Eu acho que é uma estratégia muito ágil, né, que o candidato vai conseguir ganhar tempo se ele partir direto para a leitura do comando, das próprias questões. Então, de uma certa forma, a partir desses comandos, né, desse comando da questão e das opções que já estão em português, ele vai conseguir estabelecer um diálogo com os conhecimentos de mundo que ele já tem. Então, se ele encontra, por exemplo, uma questão que vai abordar sobre o tango, o que ele já viu, o que ele já leu, o que ele já escutou, o que talvez ele já sentiu, caso ele tenha viajado, né, um país de língua espanhola que tem essa representação cultural, o que ativa no seu conhecimento de mundo que o faz lembrar sobre aquela temática. Então, quando ele leva esses conhecimentos para a leitura posterior do texto, talvez ele já até consegue aí localizar a resposta que vai estar mais adequada para aquela questão. A gente chama essa estratégia de antecipação, né? A própria questão, né, no enunciado da questão, você vê uma contextualização já orientando o candidato a saber o que ele deve procurar no texto. Então, se ele já ter isso em mente na hora de responder a questão, ele vai poupar tempo. E tempo é o fator primordial na hora de responder uma questão no Enem. Depois de ler os comandos, eu indicaria a leitura dos títulos. Ler a fonte com calma, porque às vezes ali, inclusive, tem uma data, tem uma pista da data em que aconteceu, que foi publicado. Verificar de que maneira aquele título dialoga com uma imagem, caso apareça algo não verbal, uma linguagem não verbal. Também é mais recorrente nas últimas provas de espanhol um aumento em termos de parágrafos. No início, nós tínhamos provas de espanhol que eram 2 parágrafos, 1 parágrafo. Atualmente, a gente já tem provas com 3 parágrafos, 4 parágrafos. Então, é necessário que o aluno consiga, o candidato, consiga dialogar também a compreensão entre os parágrafos, né, o que está estabelecendo sentido. E não ler, às vezes, buscando só meramente localizar uma informação, porque isso ganha tempo, é ágil, é uma estratégia de leitura, mas tende a cair também num risco de acabar se equivocando. De modo geral, quais são as escorregadas mais comuns? Eu acredito que tanto em espanhol quanto em inglês, a maior dificuldade, a escorregada, é em relação às palavras que se aproximam da língua, né, do português. No caso, os falsos amigos, né, os false cognates, né, falsos amigos do espanhol, que são palavras que se assemelham, mas que às vezes têm um outro significado. Então, você pensa, né, que fabric é fábrica e, na verdade, é tecido. É claro que há palavras que são os falsos amigos mais contextualizados, que isso facilita, né, o apoio de uma imagem, do próprio comando, novamente, da questão que dá pistas sobre o que seria essa expressão artística, cultural, mas em outros casos não tem essa ajuda de um outro elemento. Então o aluno tem que ler com bastante atenção, parando para prestar atenção no contexto como um todo. Eu acho que o espanhol também ajuda pela sonoridade, então às vezes uma certa dificuldade de palavra. Claro que a prova é silenciosa, mas se ele conseguir falar um pouquinho em voz alta aquela palavra, ele tem a tendência a descobrir um pouco o significado dali, pensando no contexto também, né? Como o professor falou, é baixinho, né, também, não vai atrapalhar a prova dos colegas. Existem tipos frequentes de distratores? Bem, os distratores, eles geralmente seguem um padrão, né? Você vai observar qual a classe de palavra, se é substantivo, todos eles. E você também tem que perceber se esse distrator vai ser incluído para preencher aquela informação no texto, né? Se for um adjetivo e, no caso, for um substantivo, você tem que reparar, eu respondo com substantivo, então esquece o adjetivo. Mas, geralmente, os distratores têm o mesmo padrão. E uma coisa que precisa ficar bastante ser diferenciada é
são as vozes que falam no texto. Então, às vezes, você tem a voz de uma determinada pessoa, que pode ser o autor, ele traz uma voz para embasar para argumentar uma voz da sociedade, de um outro profissional, talvez que está ali dialogando, e que não necessariamente a questão está solicitando essa voz do outro, mas sim do autor. Mas há ali opções que vão mesclar essas distintas vozes que há dentro de um determinado texto. Né? Então, os distratores seguem mais nessa linha. Né? Há um determinado comando, uma questão, e há opções que vão levá-lo, o candidato, a fazer confusão. Né? Então, é focar no tema de cada questão, de cada enunciado. O Enem chegando, muita gente insegura, achando que nunca estudou o suficiente. Algum conselho? Como orientações, né? Então, é mais recorrente nos Enems, nos últimos, nas provas de língua espanhola, textos da esfera jornalística. Então, notícias, reportagens. Também está sendo presente nos últimos anos algo que não era a presença de textos literários, então, discursos de autores que ganharam o Prêmio Nobel, poemas que não eram muito presentes. Então, recomendo novamente a leitura desses gêneros que já são conhecidos, inclusive nas aulas de língua materna. Recomendo também alguns aspectos específicos em relação a conteúdos gramaticais. Então, o que a gente já sempre falou aqui, né? Léxico, ou seja, que volte a ler todos os seus glossários de palavras, as palavras que já foram anotadas no decorrer do ano, e que preste atenção em alguns conectivos da língua, como, por exemplo, um pero, um aún, um aunque, um todavia, um sino, que são palavras que também já foram anotadas aí pelos estudantes no decorrer do ano, mas são importantes, né? Então é importante que o aluno foque nas últimas notícias, tenha um foco no estudo do vocabulário, palavras que são essenciais para a compreensão, e também nas imagens. As imagens ajudam bastante quando o texto apresenta isso. Professor Antônio, muito obrigado. Professor William, obrigado. Muito obrigado mais uma vez. It was very nice to meet you here again. Thank you. Graças. Agora é o momento de falar de arte. Professor Rodrigo Redka. E aí, tudo bem? Professor. E professor Guga Mendonça. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bom. Se a gente pensar que o ser humano já pintava a caverna lá na pré-história e continua fazendo músicas, pinturas e performances, é muito conteúdo para dar conta. De fato, é muita coisa. Mas se você analisar as últimas provas do Enem, né, a tendência que ele segue, ele sempre dá um foco maior para a arte contemporânea de um modo geral. Ele cobra muito a questão de artistas internacionais, nacionais, despontando principalmente, né, não necessariamente os mais famosos em si. Fala também muito sobre arte moderna, né, aquelas artes de vanguarda, começando ali desde o impressionismo, né, até chegar a movimentos como o cubismo, o fauvismo, o surrealismo, né, que caiu ano passado. Também aborda muito a questão da arte brasileira, né, não podemos esquecer da arte brasileira, abordando questões do barroco. É legal a gente lembrar a missão artística francesa, né, Debré, esses artistas assim que sempre aparecem em questões, e também a arte contemporânea brasileira, né, pegando ali a arte do período militar, a arte de hoje em dia, né, a nossa arte contemporânea. Pensando em arte estrangeira, quais os movimentos e os artistas que o pessoal tem que conhecer? Bom, em música, assim, já que aparece mais como uma interpretação de texto, né? Aí pode ser qualquer coisa, né? Então, de Coldplay já caiu, inclusive, né, em questão do Enem. Então, pode ser qualquer coisa para que seja traduzido a letra daquela música, né, o fragmento daquilo, para o idioma que o candidato, né, vai estar trabalhando, né? Vai estar fazendo. E dentro das artes plásticas, de um modo geral, assim, não existe uma regra específica, né? Isso daí é complicado porque existem milhões de artistas surgindo no mundo o tempo todo. Então é legal o aluno, né, o candidato, ficar sempre ligado nas tendências que estão surgindo. Por exemplo, ano passado, a Marina Abramovic, ela começou a gravar um filme no Brasil e ela já logo apareceu no Enem, né? Então, se eu penso que a Frida Kahlo veio fazer uma exposição aqui esse ano, é legal dar uma olhadinha na vida da Frida Kahlo, do movimento artístico que ela fez parte, que é o surrealismo, que também apareceu ano passado, né? Mas pode ser uma tendência para esse ano também, né? Então é legal ficar ligado nas tendências e nos artistas que estão vindo para o Brasil, né? Que nem esse ano a gente teve uma exposição dos pós-impressionistas que rodou o Brasil. É legal dar uma atenção para Van Gogh, Cézanne, Monet, né? Que são artistas que podem, né, talvez aparecer aí na prova. E no Brasil?
Pois é, a música aí, no caso, como assunto de história da música, já apareceu algumas vezes questões sobre o tropicalismo, né? Que aí tinha link com a questão política, né? Que foi um período da ditadura. Então, isso é uma coisa que, nas questões sobre história da música. Agora, em letras de música, aparecem coisas sobre, assuntos sobre o tropicalismo, o rock brasileiro, né? O B-rock também, da década de 80 para frente, aparece com alguma frequência. Esse ano talvez tenha uma questão do centenário, né, do samba, por conta das Olimpíadas, talvez alguma coisa ligada à natureza, então talvez a bossa nova tinha um pouco esse enfoque, então talvez seja uma coisa interessante também. Aqui no Brasil também, né? Os artistas que estão despontando, artistas iniciantes, o Paulo Nazaré foi um cara que já apareceu em questão do Enem, apesar de ser um cara que não tem uma longa trajetória, assim, mas as suas performances, como elas abordam temas transversais, como temas de sociologia que envolvem racismo, né? O movimento negro no Brasil de modo geral, né? Então ele acaba sendo uma tendência porque ele se relaciona com outras matérias. É legal sempre pesquisar artistas que tenham a ver com isso, artistas que estão ganhando destaque no cenário nacional, não necessariamente ganhando exposições, porque geralmente esses artistas, como eles são muito pequenos aqui, eles estão ganhando pequenos prêmios, eles estão começando a aparecer agora na mídia, mas os temas sempre estão em voga. A gente viu muitas questões aqui no Hora do Enem, e o que a gente percebeu é que tem muitos distratores. Como lidar com eles? Presta atenção no contexto histórico, a obra de arte que está ali, o texto que está ali, ele não está ali para te confundir, ele está ali para te localizar. Tá, então sempre prestar atenção nessa contextualização histórica. Se tem uma letra de música de um certo período, é bacana conhecer aquele compositor, o período que ele fez aquilo, quais são, né, para onde ele vai, para que você possa contextualizar, sobretudo em questões de interpretação textual. Pensando em todas as edições que já foram feitas, quais são os erros mais comuns? Às vezes você olha um quadro de uma época e se você analisar ele sob o olhar assim, de outra época, você vai errar, né? E muitas vezes os alunos eles acabam fazendo isso, eles olham para uma obra e acabam escolhendo uma alternativa que traz até uma interpretação sobre o quadro, só que sobre um outro olhar, pensando outra coisa, relacionando com outras características. Então, é bom sempre ficar ligado nisso. E também pensar sempre na questão da linguagem artística, como interpretar uma obra de arte, né? Isso daí é um ponto essencial para você fazer as questões do Enem que envolvem artes plásticas, né? Saber o que você está vendo. E ainda dá tempo de estudar alguma coisa? Olha, sempre dá. A questão é não se atropelar, né? Dar atenção assim para os pontos principais, né? Tentar separar um roteiro assim para estudar a história do Brasil, estudar a história geral, separar alguns artigos. Tem o livro da Graça Proença, né, que é sempre um bom manual assim para os alunos pesquisarem sobre as questões de arte mais importantes, né? De um modo geral, já foi referência inclusive para algumas questões do Enem. Ver vídeos, né? Tem muito material audiovisual no YouTube falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. E no caso da música, acho que é até mais fácil, porque já que é uma interpretação de texto, se você ouvir muitas coisas em gêneros de música diferentes, e sobretudo, né, de rock brasileiro, de tropicalismo, e tentar entrar nesse contexto, vai facilitar a sua interpretação de texto, né? Porque quando aparecer aquela letra de música, se você já ouviu, já conhece aquilo, é mais fácil você interpretar. E quando pensa na questão do tropicalismo, é muito legal também pensar que ele tem uma relação com a antropofagia, né, que ele também pega a questão de estrangeirismos, né, ele também trabalha muito bem com a questão das artes plásticas, então tem uma relação ali bem interessante, né, as letras de música em português que misturam em inglês, assim como as obras de artes plásticas brasileiras, que falam sobre o Brasil, mas estão ao mesmo tempo falando sobre pop art, artistas estrangeiros ali, misturando todo aquele contexto. É um grande caldeirão, né, a antropofagia e o tropicalismo de modo geral. Até porque não é um movimento musical, né, é cultural, então tinha nas artes plásticas, no cinema, né, com Zé Celso, tinha com Oiticica, tinha, enfim, são várias vertentes, né? Então, acho que é um caldeirão ali de coisas. Acho que por isso que vem sendo aproveitado bastante também. Professor Rodrigo, muito obrigado pela ajuda. Professor Guga, muito obrigado pela ajuda. Prazer. Valeu mesmo. Prazer. Ouviu? Nada de pegar pesado. Exercício físico ajuda a desestressar. Procura dormir mais cedo. Já vai entrando em sintonia com o ritmo da prova. E até o próximo programa.